8h42, iniciando a conversa de redação desta terça-feira. A participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira e do cientista político Malco Camargo. Você, ouvinte Itatiaia, também pode participar opinando pelo canal da Itatiaia no YouTube e também pelo WhatsApp 99996-7074. 20 governadores rebatem fala de Bolsonaro sobre combustíveis. Dizem que não aumentaram o ICMS da gasolina e pedem para o presidente falar a verdade, Malco Camargo. Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio, Júnior, Eduardo, bom dia, ouvintes da Itatiaia. Não é só a mentira sobre o ICMS como denunciam os governadores, né? Tem as mentiras sobre os efeitos da vacina, tem as mentiras sobre o que diz a Organização Mundial de Saúde, a OMS, tem as mentiras sobre a fraude nas eleições, tem as mentiras publicadas quase todos os dias nas redes sociais, tem as mentiras nas lives de quinta-feira. Só em 2020, estudos apontam que foram 4 mentiras por dia pronunciadas pelo presidente Bolsonaro. Por isso, o projeto que ele envia à Câmara agora, né, que já tentou fazer por medida provisória e não conseguiu, para dificultar as penalidades para quem fala mentira. Ou seja, Bolsonaro deveria parar de falar mentira em vez de tentar amenizar a sua situação para quem conta mentira dioturnamente para o brasileiro. E para você, Eduardo Costa, como é que vai ficar essa relação dos governadores com o presidente Jair Bolsonaro diante desse impasse? Já não é dar essas coisas a relação do presidente com o Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Nessa discussão, como de resto nas grandes discussões nacionais, que quase nunca batem com os grandes interesses nacionais, não há certos nem errados, na minha humilde opinião. Há o fingimento, há a falta de compromisso e de abertura para o diálogo. Por que em vez de ficar trocando notas, falas, agressões, essa gente não conversa? E depois da pandemia, nem é preciso mais pegar jatinho, cada um com seu jatinho particular, de governo, ir para Brasília. Bate uma prosa, teleconferência, vê o que cada um pode fazer. É evidente que o assunto é nacional. Mas será mesmo que Minas Gerais, por exemplo, precisa cobrar 31% sobre o preço da gasolina? 31%? Será que não dá para baixar para 20%? Mas como é que o Zema paga o salário? Pede para a Assembleia diminuir um pouquinho o gasto, o Ministério Público, o Judiciário. Faz um esforço geral. Não é isso que a gente faz na casa da gente? Então, está errado o presidente da República, que no lugar de liderar ataca, e estão errados os governadores que se escondem debaixo dessa meia-verdade de que o problema é federal, quando, em verdade, se reunirem com o tal do CONFAS, eles levam a líquido dos preços dos combustíveis para o patamar que quiserem. É só querer, mas não querem. Ô, Júnior, tá faltando diálogo? Bom dia. Bom dia, Eustáquio. O problema é ter diálogo com o Bolsonaro, né? Ele concorda, promete uma coisa num dia, no outro dia desfaz e, enfim, e fala de novo sobre aquele assunto como se nada tivesse acontecido. Bom dia para todo mundo. Eustáquio, só tem um detalhe, eu acho que os governadores demoraram demais, né? Na estratégia da comunicação, o Bolsonaro vence jogando sujo, né? Muitas vezes mentindo, mas vence de balaiado os governadores, né? O Bolsonaro tem falado isso, que o problema do combustível é do ICMS, há quanto tempo? Jogou porque o Dória, porque não sei quem, os governadores, aquela história toda, e os governadores foram aceitando isso. Hoje, dificilmente uma nota dos governadores, muito técnica, vai mudar a opinião de uma pessoa que acredita no presidente, que ele fala que o problema é do governador do ICMS, né? O Bolsonaro tem o governo federal, o governo Bolsonaro tem esse detalhe, né? Essa questão muito de jogar a culpa sempre no outro, né? Uma hora a culpa é do STF, outra hora a culpa é do governador, outra hora a culpa é da imprensa, outra hora a culpa é do Congresso, mas nunca a culpa é do governo federal, né? E no caso dos combustíveis, os governadores têm parcela nisso? Lógico que tem, né? Aqui em Minas se cobra só da gasolina 31%, se não me falha a memória, né? Mas é 31%, então 31% em cima de R$2 é uma coisa, 31% em cima de R$3 é outro valor. Então, esse que é o detalhe, é uma porcentagem que não alterou. O que alterou até então foi o preço da gasolina. Por quê? Porque o dólar está alto, de tanta confusão, né? Fizemos muita besteira, como diz o Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes falou que se nós fizéssemos muita besteira, ia passar de R$5. Então, fizemos muita besteira, passou de R$5 e o barril de petróleo também está caro, né? A culpa do combustível está desse preço, em grande medida, é por causa do valor internacional e a questão cambial.
Tem um problema de impostos aí embutidos? Lógico que tem impostos. Evidente que tem, inclusive, impostos federais, que o governo federal e que o presidente Jair Bolsonaro fica calado. Falou uma vez, roda uma fake news até hoje que o Bolsonaro zerou os impostos federais, né? Então, assim, os governadores demoraram demais para rebater, agora dificilmente vão conseguir reverter essa situação. Muita gente vai continuar acreditando que o problema, e o único problema do combustível aqui no Brasil, é um problema dos governadores. Ô, Júnior, ainda em relação ao nosso bolso, em relação à economia, moradores de BH voltam a reclamar que itens do dia a dia estão cada vez mais caros e peso da tarifa de energia pode levar ao fechamento de empresas. Inclusive, nós divulgamos agora no resumo do Jornal da Itatiaia uma pesquisa da Datafolha apontando que 85% dos brasileiros, gente, 85% reduziram o consumo de alimentos desde o início do ano por causa do preço alto. Mas que problema tem a conta de luz ficar um pouquinho mais cara? Pois é, não tem problema. Não foi essa a pergunta do Paulo Guedes? Gente, falta política, do mesmo jeito que falta política, política de governo, de Estado mesmo, na questão dos combustíveis, para tentar resolver o problema, ou pelo menos amenizar, falta também política para tentar resolver o problema do preço dos alimentos, preço da energia elétrica, a carestia e a inflação que a gente está vivendo, né? Alguma coisa precisa ser feita. Quem está em Brasília, quem está nos governos estaduais, nas prefeituras, eles foram eleitos para resolverem esses problemas e precisa ser resolvido de alguma forma, principalmente esse problema da carestia que a gente está vivendo, porque o negócio não chegou tão forte ainda na classe média não, mas já chegou demais no pobre, gente. Que tem gente passando fome, é só você dar uma olhada ao seu redor, se você for num ambiente mais pobre, dá uma olhadinha. O Rômulo Rávila, nosso repórter do site hoje, ele usou uma expressão interessantíssima ali com a gente na redação, né? Belo Horizonte agora começou a ter mini favelas debaixo dos viadutos, né? E realmente está virando isso mesmo, né? Mini favelas, e tudo isso vai aumentando, a fome vai aumentando, a moradia de rua vai aumentando, o salário vai ficando cada vez menor porque perdeu o poder de compra. E o que nós vamos fazer? Nós como sociedade, como nós vamos resolver esse problema? Qual política pública a gente vai fazer? Qual o caminho que a gente vai tomar para conseguir resolver esse problema daqui a pouco? Eu não vejo esse tipo de discussão. Eu só vejo a culpa sendo jogada no outro. No outro. Em momento nenhum assume que existe um problema, e o primeiro passo para resolver um problema, eu falo isso sempre aqui, isso é clichê, mas é importante falar, o primeiro passo para você resolver um problema é saber que você existe, né? Se a pessoa quer emagrecer, qual que é o primeiro problema, a primeira coisa que ela tem que entender? Olha, eu estou acima do peso. E aí ela começa a buscar coisas para emagrecer. Olha, eu estou gastando demais, eu não estou tendo dinheiro para nada. Então o primeiro passo é entender que você está gastando demais para você começar a gastar menos e ver estratégias para você gastar menos. E por aí vai. Só que o que a gente vê no governo federal é que não existe uma autocobrança. Olha, não existe um aceitar que o problema existe. O problema é sempre do outro. E desse jeito a gente não vai resolver nada aqui no Brasil. Eduardo, tem essa questão do livre mercado, né? Que as empresas, os produtores podem cobrar o preço que quiserem. Mas aí o livre mercado deixa a gente refém, deixa a gente preso, né? Naquele preço alto. Eu falo isso tudo. E sabe, Eustáquio, eu acho que a coisa mais fácil do mundo é falar assim: a culpa é do Guedes, a culpa é do Bolsonaro. É o mais fácil do mundo. A culpa é do Lula, a culpa é da Dilma. Quem estuda ciências de sociabilidade, né? Ciências sociais, sociologia, antropologia, vê um negócio chamado capital social, Eustáquio. Nos falta capital social. Betim está com fila nos postos de vacinação porque instituiu um passaporte dizendo o seguinte: quem quiser ir para balada e quem quiser ir para o shopping tem que levar o passaporte. Deu fila. 5 mil pessoas foram vacinar agora. As pessoas estão vacinando para ir à balada e não para poder se prevenir da doença. Negócio louco. Então essa questão dos preços, amigo, se não houver uma consciência geral, aqui, você vai me convencer de que a Assembleia Legislativa de Minas não pode fazer nada? Você vai me convencer de que o Ministério Público não pode fazer nada? Você vai me convencer que as câmaras de vereadores de Belo Horizonte, Contagem e Itaciasa não podem agir? Que ninguém pode ir fazer uma visita técnica para ver por que o chuchu do meu vizinho está pulando para o meu lado, não aguenta mais a pressão dos preços? Então, sabe, não é... A culpa é do Guedes. Gente, a culpa é nossa, país sem noção, país sem consciência social, e que aceita tudo, e que esquece que o classe média está ficando pobre e o pobre está ficando miserável. E a diferença entre pobre e miserável
é que o miserável morre pela inanição, pela falta de comida. E aí, Malco Camargos, tem jeito para segurar esses preços de tudo nesse país? Claro que tem. Como bem disse o Júnior, é necessário que o governo tome a sua responsabilidade, a sua consciência. Como bem disse Eduardo, esse problema é de todos os governos juntos, todos os poderes juntos, e não só do executivo. Agora, é principalmente do executivo. É principalmente de uma aposta feita. Uma aposta em ser liberal na economia e conservador nos costumes. Um liberalismo de 1750. Foi quando começou esse tipo de liberalismo que procurava moldar a vida das pessoas e deixar que o mercado regulasse o poder de consumo de cada um. De lá para cá, muita coisa mudou, mas alguns governantes nossos continuam há 1 ou 2 séculos atrás. Aqui pelo WhatsApp, o Eduardo Henrique de Betim diz que o problema é político. O problema é que a eleição de 2018 ainda não acabou e ainda vem de 2022 daqui a um ano. Ô Malco Camargos, e como se não bastasse os nossos problemas internos aqui, medo de calote de gigante chinesa derruba bolsas pelo mundo. Interfere também no preço, interfere também na economia. Aqui no Brasil nós sofremos muito, né, Eustáquio, desde o início de agosto, quando o Bolsonaro resolveu atacar os outros poderes. Enquanto a bolsa crescia em todo o mundo, a nossa retraiu no mês de agosto e foi muito. E foi assim também no início de setembro, ela continuava crescendo e com os atos de 7 de setembro nós retraímos de novo. E foi assim também na semana passada, quando com o aumento do IOF, as bolsas cresciam no mundo inteiro e a nossa caía. E agora, enquanto o presidente está calado, vem uma crise institucional. O presidente lá nos Estados Unidos, calado, sem poder frequentar as rodas, né, sem poder frequentar restaurantes porque não vacinou, sem poder fazer encontros em ambientes fechados porque não tirou vacina. O Brasil vai sofrer então agora com a crise internacional. Nós vivemos mesmo um péssimo momento para os investidores e, por que não dizer, para os cidadãos que, com a crise sanitária, com a economia estagnada e com a inflação em alta, vem a miséria chegar cada vez mais perto da sua casa, dos seus amigos, do seu dia a dia. Ô Júnior, a gente vê nessa Evergrande, dessa questão do calote, é uma das maiores incorporadoras da China, com mais de 1.300 empreendimentos, e não há sinais de que o governo de Pequim esteja disposto a socorrê-la. Acaba socorrendo, né, Eustáquio? Porque tem algumas peças no mercado financeiro, eu acho que é importante fazer uma analogia, é como se fosse um castelo de cartas, né? Você tem um castelo de cartas, em algum momento, alguma carta que você tira não derruba todo o castelo. Mas alguma ou outra ali que você tira, como se fosse uma pilha de latinhas, né? Dependendo da latinha que você tira ali, daquele monte daquela pilha ali de latinhas, as latas todas não vão cair. Mas tem algumas peças fundamentais, né? Tem algumas peças que são bem estratégicas. E se você tira essa pecinha aí do mercado, chamada Evergrande, sei lá, vai dar problema. Porque o calote pode ser de 300 bilhões de dólares. Isso vai em cadeia e vai afetar o mundo inteiro. Então, de uma forma ou de outra, vão dar um jeito de socorrê-la lá. Será, Eduardo Costa? Eustáquio, eu volto a insistir, o mundo está errado, amigo, mas muito errado. Antigamente, para uma empresa ser grande, uma Ford, uma General Motors, ela levava 80, 90 anos. Você vê, rapaz, que loucura que ficou o mundo. Essa empresa foi criada agora, em 96, 4 com 21, 25 anos. Ela começou, como você disse, como incorporadora, e aí foi mexer com celular, com tudo que você imaginar, e botando ações na bolsa e vendendo. Ela criou um time de futebol lá na cidade, né? Evergrande Guangzhou, que ela era da cidade na China, contratou o Filipão, imagina o salário que o Filipão foi. De repente, a empresa fala que está devendo 300 bilhões de dólares, que no nosso dinheiro dá 1,5 trilhão de reais, que esse negócio pai louco do mundo. E como disse o Júnior, se não socorrer, quebra geral. Agora, como é que chamar aquele moço que casou com a Luma? Ike Batista. Ike Batista. O pai dele foi um cidadão que trabalhou muito pelo setor mineral no país. Eliezer Batista. O Eliezer Batista fez história. E antes de morrer, deixou o mapa da mina. O olho grande e a arrogância do filho o fez fazer um estrago no Brasil inteiro. Eu cito um caso concreto que eu conheço bem, porque eu frequentei Igarapé há mais de 20 anos.
Chegou ali na Serra de Igarapé, criou uma empresa, trouxe 5 mil pessoas de todas as bandas do estado, criou ilusão, empoeirou a cidade de Bicas, a cidade de Igarapé, de repente foi embora e largou para trás. Os 1.000 trabalhadores que eram chefes de família voltaram para seus lados. Os outros que não tinham para onde ficar lá, a cidade explodiu em violência e ele está aí surfando. Agora essa da Evergrande quebrando geral. Deus do céu, rapaz, mas é um negócio assim, tá tudo esquisito. Só me ocorrem 2 frases de muros que os pichadores escrevem. Uma é, tá certo, 3 pontinhos, mas tá esquisito. E a outra é, quando a calvície chega, a doidura pinta. O mundo tá doido, compadre. E eu não sei se tem remédio não, amigo. E tem uma palavra que tá também grafitada no encontro de Rua Peçanha com a Rua Patrocínio aqui no Carlos Prates, um muro preto e escrito de branco assim, calma. Não sei se vocês já viram. Tá escrito só assim, calma. Eu já vi muita gente tirar foto, inclusive eu, desse muro, colocar nas redes sociais, calma. Tem uma lá perto de casa que escrito assim, paz nos estádios, né? Ô, Eduardo, emendando aqui, você já manuseou uma nota de R$200, Eduardo Costa? Rapaz, quando saiu, uma semana depois que saiu, eu não sei o que eu fiz, que puseram 3 no meu bolso, eu fiquei na alegria. Depois, não sei se foram as queimadas, os incêndios, Lobo Guará sumiu e nunca mais. Pois é, ô Malco Camargos, tem extinção a nota de R$200, viu? É raridade na carteira dos mineiros. Nota pequena para dinheiro grande não deu certo, não. Ela desapareceu por isso. Ela desaparecia na carteira, desaparecia pelo tamanho dela frente às outras. Então, já é muito tempo que eu não vejo uma também, viu, Eustáquio? Ué, o Acirantão tá chegando aqui, tem 2 notas de 200 aqui no bolso dele. Que beleza, hein, Acir? Empresta uma aí, ué. Já pegou nota de 200, Ana Moreira? Uma vez o Alas Melo trouxe uma de madrugada aqui, eu achei bonita a nota e tal. O Lobo é meio feinho, né? Ele é meio desconjuntado, mas a nota é bonita. Agora, Eustáquio, isso só reforça o que eu disse quando essa nota foi lançada. Nós não precisávamos de nota de 200. Nós precisávamos de dinheiro trocado, que está faltando muito no mercado, né? E ela está sumida, e também o de 5, de 10, de 2. Agora, se a inflação continuar como está, certamente vamos usar a nota de 200 para pagar muita coisa em breve. É verdade. Oi, Eduardo. Se o Assi tem 2 lobos guarás no bolso, o jeito é pichar os muros aí de Itatiaia, com aquela frase do irmão: orai e vigiai. Ou então, empresta, irmão. Um abraço, gente. 9h em ponto em Belo Horizonte, final do Jornal da Itatiaia, as notas de 200. Ótimo dia a todos!